Tudo bem, pessoal? Um vídeo explicativo sobre a sessão do dia primeiro não, na verdade dia 2 de fevereiro, né? Já considera dia 2 lá para a sessão asiática. Muito bem, nós iremos começar com a primeira marcação e o porquê que eu não considerei trabalhar primeiro com a marcação dentro desse primeiro canal. Bem, se vocês forem observar, o canal está dando aproximadamente 12.948 pontos. Ou seja, é um canal muito grande que não faz tanto sentido assim para a nossa operação. Sabendo que ela é uma operação rápida, um pouco menor, um pouco mais curta, então não faz muito sentido dar continuidade numa operação tão longa assim. O que eu fiz e preferi? Assim como o pessoal do grupo, eu orientei a espera de um canal menor, que seria o quê? O primeiro canal que se formar dentro de parâmetros mais aceitáveis, como por exemplo esse canal que se formou, que ficou no tamanho de 4.511 pontos, dando procedimento na hora que houve o rompimento, né? Houve o rompimento dentro do candle, então a gente prosseguiu até o fechamento logo mais ali em cima. Quando o candle de cima fechou, a gente já considerou para a entrada de um segundo canal, já começando a partir dele. Porém, ele fechou como o primeiro, o segundo, o terceiro deu uma esticada aqui, né, nessa região. Então, o que foi mais interessante? Pegar esse primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto e descer a marcação até o quarto, né, como padrão da técnica que a gente faz. Tendo um canal aceitável até de 6.572, dado ao tamanho da projeção inicial, que foi mais de 12 mil pontos. Então 6.000, 4.000, 5.000 estava dentro da normalidade do plano. Sendo assim, nós seguimos com o viés de fechamento acima do esperado. Se vocês forem observar, e eu vou marcar aqui para vocês, a gente vai observar que não houve o fechamento aqui dentro, houve o rompimento direto. Porém, esse candle aqui, ele foi pressionado acima dessa sombra, então deu para fazer o rompimento, porque ele fechou acima dessa sombra também. Dado a quantidade de pontos, a gente pôde sim considerar. Se a gente reduzir o tempo gráfico para M5, vai nos dar um pouco mais de contexto à nossa entrada. Olha só, é como se fosse esse topo acima desse outro topo, fechando acima, né? Então fez sentido sim a nossa entrada, com o nosso resultado sendo positivo, tendo a nossa entrada validada 100% aqui dentro dessa região. E o que foi interessante é que ele obedeceu certinho a nossa marcação, retraindo exatamente no ponto de 100% da expansão que a gente já tinha marcado. Dando sequência, a gente teve um trading que a gente chama de trading continuidade, porque esse primeiro veio, confirmou, esse segundo que retornou para dentro desse canal, foi um canal de espera, houve a confirmação e a gente continuou a operação de compra tendo essa alta aqui, né? Então, a gente indo para o terceiro, a gente também poderia esperar um trade de continuidade, porém, a gente precisa lembrar que nós tivemos um canal de 12 mil pontos. Faria sentido continuar subindo já na abertura mais 12 mil pontos? Eu acredito que não, e foi exatamente o que aconteceu. Tendo o nosso primeiro candle dessa nossa terceira entrada, nós marcamos esse candle sendo o primeiro, já fechando, dando o nosso take anterior, contando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que foi esse candle de venda. Então aqui a gente já poderia considerar, aqui a gente já consideraria o nosso trade, o nosso terceiro trade, a nossa terceira entrada. Se vocês forem observar, também não houve um rompimento claro aqui, não houve um fechamento anterior, e sim houve um rompimento. Mas, se vocês forem observar um pouco mais, ele rompeu e houve uma volta do preço na nossa entrada inicial. Isso foi muito bom porque mostrou que a nossa marcação da técnica estava correta. Sendo assim, com essa retração perfeita dentro da nossa entrada, ele retorna, não pega o nosso stop e assim faz o terceiro take da noite. O que eu gostaria de lembrar a vocês, que dentro dessa técnica existem muitas variáveis. Como uma delas, por exemplo, o tamanho do canal.
Tudo vai depender muito da sua interpretação. E se a sua interpretação for entendida como grande demais o canal ou pequeno demais o canal, não serei eu quem vai dizer contra aquilo que você está lendo do mercado. Se você está lendo que numa oportunidade de venda está dando compra, se para você parece aceitável essa análise, tudo bem, não tem problema. Dá para sim fazer as duas coisas, por exemplo, observar a venda e a compra ao mesmo tempo, daria. Mas se o seu contexto está de compra para um momento que também está indo para a venda, o que eu posso aconselhar a você é espere pelo menos uma confirmação, né? Já que houve o rompimento dessas regiões e não houve o retorno para dentro delas, eu acredito que seria viável esperar o retorno, porque se vocês forem observar, olha só que bela retração na hora que a gente esperou o nosso retorno. E retornou praticamente em cima da nossa linha de entrada e fez um take rápido. Nós estamos falando de um take de 6 minutos, porque foram 3 candles a mais para fazer essa venda, né? Então faz sim algum sentido a gente ter esperado um pouco mais. E isso foi muito legal. Foi um momento assim, de aprendizado junto com o pessoal do grupo, que aliás, eu vou deixar o grupo aberto por enquanto na descrição, o convite aqui desse vídeo, tá? Eu vou deixar o convite na descrição do vídeo para facilitar para quem quiser entrar, para quem é novo no canal, para quem é novo nesse método de operação e para quem tiver vontade de fazer um pouco de dinheiro durante esse mês, né? Não estou prometendo lucros e nem posso, seria leviano da minha parte fazer isso. Porém, o que eu posso deixar para você é que você vai aprender alguma coisa. Essa é uma certeza que tenho, até porque as pessoas que estão dentro do grupo, elas relatam para mim que elas aprenderam bastante no pouco período que a gente está começando esse trabalho. Eu vou dar continuidade, mas vai depender bastante de vocês. Se vocês verem que faz sentido entrar no grupo, que faz sentido tentar ganhar algum dinheiro e rápido, seria interessante. Nós estamos falando de um trade, de 3 tradings realizados aqui em menos de 1 hora. Teve pessoal do grupo que tirou praticamente $500 na noite. Eu estou falando de praticamente R$2.500. Se para você R$2.500 dentro de 1 hora não resolveria o seu mês, tudo bem. Para mim já resolveria. Mas aí vai depender de você, tá? E daria sim para fazer continuidade de um trade seguindo a sequência do trabalho, né? Pegando aqui, por exemplo, o candle que foi fechamento, colocando ele como referência, pegando os 4 candles seguintes e seria mais outro take. Olha que beleza. E isso sim é uma característica de trabalho bem feito, porque é uma marcação que obedece, teve volta ao preço inicial, se você observar bem aqui, ó. Se você observar bem aqui, nesse candle que houve o rompimento da linha, né? Deu para dar continuidade sim. Olha que beleza. Então, para mim, foi uma leitura de mercado consistente, foi uma leitura de mercado consciente principalmente, e deu para a gente seguir com o nosso trading tranquilamente, mesmo operando uma reversão que foi enorme, por sinal, né? Tendo candles tão grandes desse assim na sequência, eu não gostaria de operar e não gosto de operar porque não faz muito sentido dado ao tamanho do preço, ao local que o preço está registrado, né? E a região que o preço também está se movendo. Nós estamos vindo para fazer uma baixa, tentando capturar um gap anterior de 2 dias atrás, né? Uma região consolidada, na verdade, né? Uma região consolidada dentro do ativo, por isso há essa retração tão grande. Então não faz muito sentido pegar um trading, por exemplo, agora. Mas quem gostar de se arriscar um pouco mais e querer pegar essa reversão, eu não seria a pessoa que vai falar, não pegue. Porque, dado ao movimento do mercado, a quantidade de pontos que ele está fazendo, pode ser que sim, dê um bom resultado. Eu não aconselho, até porque eu não faria. Então eu só vou aconselhar você a fazer algo que eu, por exemplo, faria, né? Já que você está aqui no canal, é o que eu posso deixar para você. E esse é o resumo da sessão de hoje. Eu não vou entrar tão a fundo assim em outros parâmetros como o gerenciamento, não agora, porque eu gostaria de fazer algo com vocês nas próximas semanas que eu acho que vai ser algo divisor de águas, que eu tenho certeza que praticamente ninguém ensinou a vocês sobre operações compostas. E isso é uma coisa que mudou drasticamente a minha mentalidade em relação à técnica que eu opero. Eu tenho certeza que se você procurar no YouTube, no Google, você não vai encontrar o termo operações compostas de trading. Eu acredito que eu seja um dos primeiros ou o primeiro a estar falando desse tema. Então eu gostaria de ter um pouco mais de tempo com vocês, dando sequência do nosso trabalho, e espero ver você no próximo vídeo.
compartilha com todo mundo, entre no grupo que vai estar na descrição o link e eu vejo vocês logo mais. Tchau, tchau.